como eu disse, né, tem muita gente que fala que é um reembolso, que o Palmeiras é mais beneficiado que o São Paulo, enfim, nesse histórico de choque rei, mas a gente vai trazer aqui um reembolso para quem? Até a nossa produção preparou essa arte aqui que é interessante. Ó, até vou tirar o GC da tela para ficar certinho. E queria saber de você, Pri. A gente tem aqui diversos episódios que aconteceram desde 2021, ó. Tem Brasileirão de 2021, tem Copa do Brasil de 23, Paulistão de 24, então até da temporada passada, situações mais recentes, até da temporada passada foi assolada do Richard Rios e o pênalti marcado ali, né, a situação do Rafael, enfim, dando aquele soco na bola aqui, muito polêmico, até chegar agora nesse pênalti. Eu queria saber de você, eu acho que se perguntar qual que foi mais vexatório, qual que é o mais escandaloso, eu acho que vai ser realmente a última situação, mas quais desses outros 5 episódios te marcou mais, assim, negativamente, você achou mais absurdo? E se você concorda que, pô, a arbitragem, como eu disse, erra para os dois lados. O palmeirense fica falando que, pô, o São Paulo nunca teve. Claro que já teve situações que o Palmeiras foi beneficiado e teve situações que o São Paulo foi beneficiado. Tem esses dois lados, mas a gente traz aqui que o São Paulo já foi e contra o próprio Palmeiras, né? Eu acho que são algumas situações, né? E a gente está falando, eu não tenho problema nenhum em ser totalmente imparcial nesse caso. O próprio gol do Caleri foi uma polêmica muito grande, né? A favor do São Paulo ali, que a galera sumiu as linhas. Eu não lembro o que aconteceu, a gravação não existia mais e tal. Eu acho que cara, acontece, sabe? Eu acho que tá na conta os erros acontecerem. É uma M gigantesca, a gente fica revoltado e tal, mas acontece para os dois lados, de fato. Eu acho que o que mais marca mesmo foi esse, porque esse meio que definiu a eliminação do São Paulo, né? E o São Paulo, apesar de todas as coisas ruins que a gente está falando aqui, cara, o São Paulo tinha organizado muito bem o seu estilo de jogo para tentar buscar pelo menos um empate no Allianz Parque, né? E aí ver o trabalho sendo jogado fora por conta de uma coisa tão irregular assim, revolta, e aí sai a gravação é horrorosa, aí a federação não pede mínimas desculpas, continua defendendo que foi pênalti, então assim, todo o enredo é super inacreditável, mas assim, eu também não é culpa do Palmeiras, né? A gente não pode colocar a culpa no Palmeiras. O Palmeiras não tem culpa. Assim como o São Paulo não tem culpa quando acontece a favor do São Paulo. É uma questão de arbitragem, uma questão de federação. É o que o próprio São Paulo fala no seu ofício, né? Como é que deixaram um árbitro desse ser escalado, sendo que ele já teve vários problemas na CBF. E o VAR também já recebeu punição por erros graves. Então, assim, é muito mais complexo, né? E acontece com vários times, mas é aquela coisa de sempre, no fim das contas, cada um só liga para si. Então agora o Palmeiras está rindo, quando for contra o São Paulo, a favor do São Paulo vai rir, e aí ninguém liga para ninguém, e a gente vai continuar assim pro resto da vida, com os caras fazendo um monte de merda e nada acontecendo. Queria saber a sua opinião também, você não concorda com a Pri que é isso, a arbitragem brasileira, infelizmente, com toda a tecnologia que a gente tem, antes do VAR já era bem complicado, mas o que mais deixa irritado, principalmente, né, e dá mais desgosto é isso, ter todas as imagens, ter ali o cara numa sala com ar-condicionado e mesmo assim acontecer, passar esses lances que, pô, para mesmo uma pessoa que não entende tanto de futebol, ver que não tá certo, que foi marcado, ver que tem alguma coisa errada. Queria que você falasse um pouco sobre esse histórico também, ali dos erros contra o São Paulo, e também comentar, né, que a gente sabe que existem erros também a favor do São Paulo, que também não é só de um lado que a arbitragem joga a favor nessas situações. Eu tenho amigos palmeirenses, assim, mas, cara, tem que falar, cara, eles sabem que é a torcida mais chorona que tem, a mais que se vitimiza ou que se acha a maior injustiçada na história do futebol. Ah, porque tentaram roubar o estádio do meu time. Aí você vai ver qual é a fonte. Ah, meu avô. Porra. Aí você vai procurar jornal da época, não tem nada. Ah, porque vocês fizeram não sei o que contra. Cadê a fonte? Ah, não tem. Sabe? Ah, mas em 72 roubaram não sei o que. Cara, se você for olhar historicamente, o São Paulo ele só não tem um tricampeonato paulista porque teve um benefício para o Palmeiras ser campeão e quebrar o tricampeonato do São Paulo no passado. O palmeirense reclama de um gol do Leivinha que o árbitro deu mão em 71, sabe, até hoje. Só que eles escondem essas, eles omitem essas. Então falam da Copa do Brasil de 2022,
Só que não falam do Daronco anulando o gol do Caleri, normal, lá em 23, quando a gente ganhou o jogo lá dentro do Allianz. Não falam do gol contra, onde foi marcado impedimento no Morumbi, onde marcaram o pênalti nessa saída de bola do goleiro ali, que vai na bola, né? Falam do Paulista, que fizeram a virada histórica lá, dos 4-0, mas não falam que começou com lance de falta no Caleri, num pisão no tornozelo. Então, assim, quando convém, vale omitir algumas coisas, né, na história, fora outras histórias aí de raízes do Palmeiras e de seus torcedores com algumas práticas aí que não convém falar aqui, né, que aí saem da esfera do futebol. Mas, assim, eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele acaba tendo essa soberba de dizer o que convém. Então, para mim, eu acho assim, o São Paulo já foi beneficiado por arbitragem, claro, todos os times são, né? Agora, a diferença é quando você comemora isso. Para mim, pelo menos, é o que mais me irrita. Você vê que o negócio foi roubado e você comemorar ou tentar justificar de diversas formas aquele assalto, aquele roubo, para mim mostra um pouco da índole, né? Então, por exemplo, eu vi algumas pessoas fazendo malabarismo aí para justificar que foi pênalti, segunda-feira. Pessoas até da mídia aí tradicional falando não, ou que tem espaço na mídia tradicional, falando por A e B, somando e tal, brigando com a imagem. Eu não sei se foi o VSR lá na TNT, acho que foi ele, que eu gosto muito dele. Pode falar para ele, viu? Porque eu gosto muito dele. Ele, acho que é ele que fala. Assim, você pode ter uma dose de clubismo, é legal ter, mas você não pode ser idiota, você não pode ser imbecil para brigar com a imagem. E aí tem muita gente que quis para ficar bem com a torcida. Só que aí você pega o próprio ídolo do Palmeiras, que é um cara querido por todos, e ele falou, mano, vocês vão ficar pé comigo, mas não foi pênalti, cara, não foi. Então, assim, tem várias coisas aí no passado, na história. Eu nunca vou esquecer, cara, eu tinha 13 anos, semifinal do Campeonato Paulista de 93, o Palmeiras estava na fila 16 anos. E São Paulo e Palmeiras era uma treta filha da mãe. Palmeiras Parmalat e São Paulo do Tele. Sempre dava jogo pegado e tal. Aí o São Paulo ganhou a Libertadores numa quarta-feira da Universidade Católica e tava de ressaca. Os caras estavam cansados, destruídos. E tinha uma semifinal com o Corinthians domingo, do Paulista, no Morumbi. O São Paulo foi roubado. Teve um gol do Palinha, anulado, não sei por que até hoje, e um gol do Neto impedido, que foi dado como validado. E aí, a teoria da época era assim, eles tiraram o São Paulo da final porque o Palmeiras Parmalat não ganharia do São Paulo e não sairia da fila, então botaram o Corinthians, que era mais fraco. E, sabe, são várias coisas ao longo dos anos. A gente podia passar um programa inteiro aqui, lembrando só de coisas de memória aqui. Mas, como eles dizem, né, o choro é livre. Então, amanhã, quando acontecer com o Palmeiras, eu não gostaria de ver o senhor Abel Ferreira falar que o campeonato está inquinado, ou que é perseguição sobre o Palmeiras, porque ele mesmo ficou quietinho, né? Não falou nada sobre isso, né?